eu me chamo Azenir, eu sou evangelizadora no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Também estou na equipe da Quarta URI, na área da Família, Infância e Juventude, e na equipe da Federação Espírita Catarinense, na área da infância. Vou dividir esse espaço hoje com a Dilva, minha companheira evangelizadora, que está como presidente também da Quarta URI, aqui da nossa região. E o tema que nos inspirou nessa noite é essa frase, né? Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Nós nos baseamos na codificação, então, nas obras básicas, e nesse livro da Lúcia Moisés, Para Além das Telas Digitais. A Lúcia Moisés é uma educadora, trabalhadora do Movimento Espírita do Rio de Janeiro. Ela é palestrante, escritora de várias obras para evangelizadores, para pais, responsáveis, né? Então, esse livro vai nos trazer algumas informações sobre telas recreativas. Então, que os bons espíritos possam nos auxiliar nessa conversa da noite, para que nós possamos tratar esse tema não com culpa, né? Porque às vezes isso desperta um pouquinho em nós, mas com amor, com essa amorosidade que a gente pode fazer. Sabendo que as tecnologias, a gente encontra várias citações nas obras auxiliares. André Luiz nos traz informação, Ivone Pereira, já nas obras informando dessa tecnologia que já havia no plano espiritual e que está chegando ao nosso plano agora. Para ilustrar, nós vamos assistir um pequeno vídeo para introduzir o tema. Então, esse tema está presente nas nossas vidas, né? Eu acho que em todos os lares. E aqui nós tínhamos uma criança, mas a gente pode trocar a criança por nossa criança interior, porque a gente às vezes faz a mesma coisa, né? Então, não é porque tinha uma criança que só eles ficam ali entretidos nas telas recreativas. Acredito que essa realidade a gente vê no nosso meio, né, de adultos também, da juventude. E nós vamos buscar auxílio aqui em Joana de Ângeles, que nos diz que o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois esta constitui a base, o alicerce, onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Então, é no lar, é no ambiente familiar que nós vamos exercitar, descobrir, aprender esses valores, essas virtudes, né? Como o amor, o respeito, a empatia, a cooperação. E aí, nesse ambiente, nós vamos exercitar essa fraternidade, né? De uma forma harmoniosa ou não entre as pessoas que ali convivem. E nós vamos levar isso para a sociedade. Então, a sociedade é o reflexo desses valores e dessas virtudes que foram conquistados ali nessa família.
trouxemos, né, do plano espiritual, somos espíritos imortais, mas esse ambiente vai permitir que nós possamos desenvolvê-los, lembrá-los e aplicar na prática, no exercício, no testemunho. Por isso a importância desses laços familiares serem sempre fortalecidos, porque essa vivência de valores do Evangelho é pela prática. E aqui nós vamos fazer alguns questionamentos para nós, pensando nesse convívio familiar, pensando nas telas de uma forma recreativa. E aí nós vamos pensar não só nos filhos e nos que estão sob nossa responsabilidade, mas em nós mesmos. Você sabe se seu filho está em algum site de relacionamento, Facebook, Instagram, né, vários outros? Sabe quem são os amigos virtuais e o teor das mensagens trocadas? Já deu um celular com câmera e alertou a respeito de fotografar outras pessoas ou a ele mesmo? Tem ideia se seu filho compartilha a senha de e-mails, outros serviços de internet com algum colega? Você sabe quais programas o seu filho utiliza? Nós sabemos utilizar de forma adequada? Quantas vezes utilizamos, talvez de forma inapropriada? Causando prejuízos, às vezes legais, que vamos responder, mas muitas vezes morais, que podem causar prejuízos não só a essa reencarnação, né, como a construção desse ser humano de bem que nós queremos nos tornar. Em nosso auxílio, nós pedimos a Leon Denis aqui, uma informação no livro Depois da Morte. Ele fala sobre a educação. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sob novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Lembremo-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Então, a sabedoria, diz ele, para que possamos nos tornar melhores. Como vamos utilizar esse conhecimento e essa sabedoria? O Brasil é o segundo país do mundo que mais passa tempo na internet. O terceiro que mais utiliza redes sociais no mundo. E os pesquisadores nos informam que é a primeira vez na história da humanidade que os nossos pequenos têm o QI menor do que os adultos. Em outras gerações, sempre as crianças e os jovens tiveram o QI maior, né, foram se desenvolvendo. E nesta geração, estamos com essa cadeia invertida, essa pirâmide invertida. Então, a gente vai lembrar aqui, né, que as crianças, quando todos já temos na nossa família pequenos, e os pequenos, eles vêm a esse planeta, quando aqui chegamos todos nós somos egocêntricos ainda no nosso desenvolvimento físico, nem falando moralmente, né? Esse desenvolvimento físico da criança tem a parte do egocentrismo. E é ali dentro da família, na convivência, que ela vai aprender a ceder, a dar o lugar, a emprestar o brinquedo, né? A ter a empatia. E essa convivência familiar está diminuindo. Nós estamos perdendo esse tempo e esse espaço de convivência no lar. Emmanuel, em Vinha de Luz, nos lembra: os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos,
no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Então, a importância desse compromisso espiritual que nós assumimos com estes familiares que estão conosco. Então, sim, podemos, Emmanuel nos diz, né, que podemos nos interessar pelos acontecimentos do nosso planeta, do planeta Terra, da parte material, né, das coisas que nos fazem passar um tempo, né, observar, rir. Sim, nós podemos, mas lembrando desse compromisso espiritual que nós temos, porque esse papel dentro do lar é, como ele diz ali, muito importante, imprescindível, que nós não percamos esse olhar. Porque os nossos pequenos que aqui chegam e nós, né, temos um compromisso reencarnatório, nós temos desafios a cumprirmos. E esses desafios nós precisamos desse apoio, dessa rede que está conosco na família, para que a gente possa ter condições psíquicas, emocionais e espirituais para conseguir lidar com eles. E quais seriam, então, o uso inadequado dessas telas recreativas? A Lúcia Moisés nos traz no livro, né? E nós, em conversa com as crianças de 9, 10 anos, na nossa turma de evangelização, nos trouxeram esta lista. Então, assim, eles têm conhecimento de tudo isso, eles sabem desses problemas. E aí nós lembramos que às vezes falta, talvez, nosso direcionamento para que isso seja de uma forma mais adequada, não tão, né, para que cause tantos danos a eles fisicamente e espiritualmente. Então, distúrbios do sono, né? Muitos jovens, crianças ou até nós, às vezes levamos o celular, as telas para perto da cama, né? E elas dormem conosco. Transtornos mentais, emocionais, espirituais. E aqui nós temos ideação suicida, nós temos ansiedade, depressão, automutilação, baixa autoestima. E assim, o alerta, gente, é bem grave, porque assim, às vezes a gente acha que está muito longe. E nós tivemos agora há pouco, semana passada, menos de uma semana, né, o encontro com Adeilson Salles, e ele fez uma conversa com os jovens. E nessa conversa os jovens trouxeram realidades deles que é daqui para pior. Filhos, pessoas que conhecem a doutrina, que convivem, então assim, a realidade, a pressão que esses jovens estão passando hoje é muito grande. Então, são alertas que a gente traz, né? Como eu falei no começo, que a gente possa olhar com amorosidade também, né? A falta de interação social, então está diminuindo essa interação social deles com a família, com as pessoas que estão, porque estão se trancando mais nos quartos, se isolando, então isso traz problema de desenvolvimento de linguagem, sedentarismo, e aqui não só obesidade. Já tem pesquisas nos informando que doenças cardiovasculares têm aumentado consideravelmente na adolescência, né? Coisa que não tínhamos antes, por falta das condições físicas que se tinha antes. Miopia, 68% de casos em crianças. Analfabetismo físico. As crianças não estão mais pulando, não estão mais correndo. Isso traz problema de coordenação, né? Eles não têm a mesma estrutura física. Perda de vocabulário. Falta de leitura, não está tendo mais esse estímulo. E tudo isso causa vício e dependência. Nós vamos ver mais um pouquinho no próximo slide. Distúrbios alimentares. Então, nós temos várias ditaduras aí na internet, né? Magreza, músculo, beleza. E uma coisa meio assustadora que as crianças trouxeram para nós, cyberbullying.
E aqui, gente, é uma outra porta que é gigantesca quando a gente abre, meio assustadora. Que é assim, intimidação, humilhação, exposição vexatória, perseguição, calúnia, difamação, né, os cancelamentos que eles falam, isso é enorme. Isso causa, gente, muitos transtornos para os nossos jovens, para as nossas crianças, que podem perdurar para uma vida toda. Isso tudo é muito novo, né? A internet para nós é uma coisa recente, então nós estamos aprendendo a lidar com isso. A geração aí que está com 20 anos é a primeira geração que chegou com esse material já em mãos, com a internet em mãos, né? Com essa ferramenta. Então nós ainda estamos aprendendo, buscando essas informações. E como funciona, né? Nós temos lá uma tela que é colorida, que tem luz, que tem som, que é agradável, né, de olhar, que a gente fica fascinado, porque ela tem movimento. Isso no nosso cérebro vai desencadear, ativar a área da recompensa, que libera para nós um neurotransmissor chamado dopamina. Esse neurotransmissor é o neurotransmissor da sensação de prazer. Então, isso causa prazer para a gente no nosso cérebro. E vai formar um circuito que vai dar motivação para a gente fazer de novo. Porque são vídeos, são imagens que têm, né, velocidade, são rápidos, são pequenos, tem um efeito de uma sensação de quero mais. E aí o ciclo continua. E o alerta aqui é que quanto mais jovem é essa criança, essa pessoa, essa criatura, mais dopamina ela tem no cérebro. E quanto mais dopamina, mais fácil se instala a dependência. Então, quando a gente apresenta uma tela para um bebê, ele não vai se satisfazer com um vídeo. Ele vai pedir mais, 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 mais. E esse circuito vai ficar... não vai ter parada, né? Ele vai querer sempre isso. E a Lúcia também nos alerta nesse livro que alguns casos que foram diagnosticados, né, com autismo, com algumas problemas psíquicos também, depois que foi tirada a tela da criança, por um período de 6 meses, mais ou menos, né, a criança passa por todo um processo de abstinência, a criança começou a falar, a interagir, a voltar ao convívio social, porque aquilo estava tão forte nela que ela já estava como que alienada daquele espaço. E nesse livro também ela nos diz um exemplo do pesquisador da Universidade de Oxford, que se chama James Williams. Ele fala assim, que as telas recreativas é como se nós criássemos os nossos filhos, as nossas crianças, numa loja de doces. Então, elas crescem dentro dessa loja de doces, mas num belo dia a gente pede para elas comerem um prato de vegetais. E aí, qual vai ser a reação dessa criança? Né? Não vai querer, exatamente. Então, nós ofereceríamos isso para nós, para o nosso corpo físico e para os nossos pequenos? E para o nosso espírito, que é imortal? Será que vale a pena oferecer esse tipo de alimento que não ajuda esse espírito imortal no seu desenvolvimento? E aí no Código Penal da Vida Futura, o céu e o inferno, as penas futuras segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 21, nos traz Kardec. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. E aí aqui vem a nossa responsabilidade. Nós, como os adultos do momento, né? Qual é o nosso exemplo? Nós estamos sendo negligentes? Nós estamos auxiliando esses pequenos? Nós estamos dando os limites necessários?
Porque o cérebro dessa criança vai ficar pronto depois dos 25 anos. A parte racional que pensa no que pode ter consequências ou não do ato que ela está fazendo, vai ficar prontinha depois dos 25. A gente sabe que dependendo do espírito com mais maturidade, né, que já desenvolveu isso entre as encarnações, pode vir antes. Mas esse é um dado científico, né, que a gente tem aí. Então, que possamos pensar em todas essas possibilidades aí de auxiliar, não só a nós, mas aos que estão ali conosco nesse momento. Vou passar então para Dilfa. Então, boa noite, né? Vou continuar aqui agora. Isso aqui. E o que fazer? Largar ou proibir? Então, a Lúcia Moisés, ela nos traz a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Quando nós deixamos os nossos filhos, os nossos, né? Nesse soltar, nessa liberdade por eles só, nós estamos sendo responsáveis. Então, é um contrassenso, depende de nós. Mas nós também podemos usar toda essa tecnologia para auxiliá-los. Porque até agora nós estamos só falando dos prejuízos, né? Mas nós sabemos que a tecnologia, o quanto nos ajudou em tudo, né? Na organização dos conhecimentos e tudo. E a gente pode utilizar junto com as nossas crianças, fazendo pesquisa com eles, usando para sites educativos, tutoriais de arte, de música, tem o Manual do Mundo, né? As experiências científicas. O problema é o excesso e a liberdade que nós estamos dando para esse público. Está sendo mais atingido. Como bem diz a Zenir, eles estão ainda sendo guiados pela emoção, porque a razão nós temos que ser com eles, né? Então, e nós deixaríamos o nosso filho ou a nossa filha com um estranho trancado no quarto? Quem de vocês deixaria? Jamais, né? Pois é, nós deixamos os nossos filhos, às vezes os nossos... meu filho já é adulto, mas eu conheço, né? Tenho esse contato com meus sobrinhos. Muitas vezes, ele está no quarto, está no celular, está protegido. A gente não sabe com quais estranhos que ele está tendo contato, né? De tudo que a Zenir compartilhou conosco até agora, a gente, como trabalha na área da educação, a gente está tomando conhecimentos de coisas assim horríveis. De crianças que entram nos jogos, dos jogos são transferidos para sites de relacionamentos, e de sites de relacionamentos são transferidos para sites abusivos. E a gente deixa eles ali, aí estão protegidos. Esse é o excesso de confiança de algo que a gente não conhece, porque nós não conhecemos esse mundo. Então, Joana de Ângeles, ali na SOS Família, ela nos diz, né, que no compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos no longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Não descures de iluminá-lo com as claridades do amor, a verdade, ao bem e à justiça, em nome do supremo amor, né? Então, a criatura, ela precisa desses cuidados. E esses cuidados somos nós, porque quando nós recebemos um filho ou
um neto ou um sobrinho, nós somos essa teia. A espiritualidade conta com essa teia para apoiar esse espírito nessa encarnação. Nós somos sinalizados antes de um espírito reencarnar. E daí nós temos que botar a mão na consciência e olhar os que estão ao nosso redor, né? Às vezes, aquele sobrinho, aquela sobrinha, o pai e a mãe, aquele irmão nosso, aquela irmã, eles não têm o conhecimento que nós temos. E se nós temos o conhecimento, nós seremos cobrados pelo conhecimento que temos. Porque a espiritualidade contou conosco também. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele nos alerta. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo, quando nós nos dispomos a ceder de nós mesmos, em pequeninas demonstrações de renúncias e pontos de vistas. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Aqui ele vem nos falar de renúncia, né? E nós estamos numa fase na humanidade que nós também estamos muito nos pensar no eu, né? No eu profissional, no eu de, vou fazer mais uma faculdade, vou fazer mais uma pós. E a gente tem muitos contatos, e a gente se envolve, e quando nós nos percebemos, nós estamos sendo os maus exemplos para essa nova geração. Pensando em nós, e muitas vezes nós estamos ali na frente do celular respondendo uma mensagem para um, respondendo uma mensagem para o outro, assistindo uma palestra, ouvindo um estudo, e às vezes a nossa criança está ali. E às vezes a gente entrega elas para as telas. E nós não conhecemos, não sabemos o que elas estão ouvindo, o que elas estão assistindo. Então, que nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Mais sensíveis para esse público tão frágil, que está numa fase tão frágil que depende de nós. E a Lúcia, para nos auxiliar, ela nos trouxe nesse livro, né, algumas indicações de tempo e idades indicadas pela ciência, né? Então, que ela nos traz aqui, né? Quanto tempo de tela a criança deve ter por dia? O máximo de tela, né? Não que a gente deva expor a tela, se a gente puder não expor, melhor ainda. Mas isso é só um limite, para que a gente perceba o quanto a gente está além desse limite, muitas vezes, né? Criança de 0 a 2 anos, nenhum momento. Crianças de 2 a 5, até 1 hora por dia. De 6 a 10, de 1 hora a 2 no máximo. De 11 a 18, a 50, 60, 70. De 2 a 3 horas. De telas recreativas, né? Vamos deixar bem claro, porque nós temos profissionais que passam o dia todo trabalhando perante a tela. Mas daí é uma outra motivação cerebral, porque tem uma continuidade no raciocínio, no trabalho, né? Diferente de quem fica na tela recreativa. Por quê? A tela recreativa é aquela tela rápida, de no máximo ali de segundos, 20 segundos, e passa de um vídeo para outro vídeo, para outro vídeo, para outro vídeo, e às vezes a criança ela nem chega a assistir até o final do vídeo porque ela não tem mais paciência, ela já passa para o outro. Como é que ela vai ficar numa sala de aula 45 minutos ouvindo um professor falar? Se antes de terminar um vídeo de 20 segundos, ela troca por outro. Isso daí não tem como. Nós não temos mais esse convívio. As crianças estão ansiosas, tristes, depressivas.
E a Lúcia nos traz ainda as boas atitudes a serem adotadas. Claro, isso é uma recomendação não apenas para criança, porque se a gente quer adotar essas recomendações, nós temos que ser o exemplo dentro de casa, na nossa família, né? Aonde nós estivermos. E é bem difícil. Que é o quê? Não pegar o celular, as telas ao acordar. Não pegar nos momentos de refeições. Evitar usar o celular no quarto. E nem na hora de dormir. Eu não sei se para vocês é difícil. Eu não tenho mais crianças dentro de casa. Sim, mas quando eu estou com as crianças eu me administro. Mas a gente faz isso. A gente usa na hora no acordar, até mesmo porque é o despertador, né? Não sei se é o caso de vocês, o meu é. Daí eu adotei botar lá nos pés da cama para ficar bem longe, para ter o tempo, né? Às vezes na refeição a gente tem que se policiar, se disciplinar, porque às vezes a gente está ali, né, fazendo a nossa alimentação, lembra, eu tenho que mandar mensagem para alguém, tu já pega. Claro que ainda é diferente, porque às vezes você chega num restaurante, não sei se vocês já perceberam, mas a gente não tem mais crianças nos restaurantes, né? Mesmo que a família esteja toda lá no restaurante. Porque tem um pedestalzinho agora para o celular que fica na frente do prato da criança. Tá o pedestal, né? A tela, o pratinho, a criança está ali comendo, ela não está prestando atenção no que ela está comendo. Ela não está sentindo o sabor e olhando o alimento, reconhecendo o alimento. Porque ela está hipnotizada pela tela. Uma colega nossa, que agora já está com seu filho já com 2 anos, ela disse que quando ela começou a comprar o enxoval dela, ela disse que tinha piniquinho com suporte de celular. Porque o carrinho tinha suporte, todos os outros equipamentos tinham suporte celular. Para bebê, para recém-nascidos. Então isso é muito forte, né? E é muito cômodo, porque quando a gente realmente consegue apresentar para as nossas crianças, como bem a Zenir mostrou na tela anterior, eles não incomodam, né? Eles choram só quando estão com muita fome, ou quando eles precisam ser trocados. Porque daí a criança está ali, mas ela está hipnotizada. Só que o cérebro dessa criança, desse espírito que está nesse processo reencarnatório, também está sendo viciado. E depois, quando vem o desenvolvimento dessa criança, começam a surgir as problemáticas. Que ela não iria ter nessa encarnação, se não fosse apresentado essa proposta. E nós estamos no auge dessa problemática na nossa sociedade, nas nossas famílias, em geral. Então, no livro, além das telas, a Lúcia Moisés ela fala um pouquinho do tédio. E ela nos traz que o tédio, que antigamente nós tínhamos, né, e realmente vivíamos um pouquinho o tédio, eram os momentos que a gente desenvolvia a criatividade. É o momento que é dado uma pausa para o cérebro, que ele começa a buscar outros recursos de brincadeiras, outras respostas. E que tempos atrás era o momento que a gente tinha interação social com a família, eram feitos leituras, jogos e brincadeiras. A família se obrigava a fazer um passeio no parque ou na praia, onde fosse, porque ele não conseguia ficar com as crianças um domingo à tarde dentro de casa, né? E também iam à natureza, eram feitas trilhas, tinha um contato social muito maior. E o que acontece hoje? A nossa criança, ela tem tédio, se ela fica 5 minutos sem celular, que ela não tem uma atividade específica para fazer, ela começa, eu estou com tédio, eu preciso do meu celular. Antigamente quando nossos pais iam às compras, eu não sei vocês, mas era prazeroso ajudar a carregar as compras, né? Se a gente ia fazer um passeio, era prazeroso ajudar a carregar as bolsas para o carro. Hoje, o que a gente muito vê, gente,
nas nossas famílias, eu que tenho contato com crianças, elas até comentam, que elas entram dentro do carro e vão assistir telas, porque aquele momento traz tédio para elas. E elas não têm esse momento de interação com a família, porque para a mãe é mais fácil, deixa que eu carrego, e já pega tudo e leva, deixa a criança muitas vezes no celular. Nós temos que nos cuidar, isso é muito sério. Porque nós, adultos, às vezes a gente gosta de tudo muito prático, muito rápido, e a gente tira essa interação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. E quando essa criança chega na fase de adolescente, que ela já tem, né, uma musculatura, tem um corpo apropriado, daí a gente pede, não, ela não quer, ela não aprendeu, ela não sabe fazer. Porque é um processo, não é de uma hora para outra. Então, que a gente tenha olhos de ver. E é muito difícil, às vezes, lidar com parentes próximos que a gente quer alertar e não aceita. Como bem diz a Zenir, a ciência nos comprova que o cérebro humano amadurece até os 24 anos, especialmente o córtex pré-frontal, responsável por tomada de decisão, planejamento, controle de impulso. Os adultos responsáveis devem guiar seus filhos até que seu cérebro esteja plenamente desenvolvido. Então, nós somos a razão das nossas crianças e nossos pré-adolescentes e adolescentes e até muitas vezes os nossos jovens, que somos responsáveis. Os recursos que nós podemos buscar dentro de uma casa espírita para nos auxiliar. Quando nós percebermos que já está instalado, né? Já se instalou esse vício, né? Essa dependência, como é que nós podemos auxiliar esse espírito? Como é que nós podemos auxiliar, às vezes, os pais desses espíritos? Porque, às vezes, o conflito na família é bem grande. Porque no momento que a gente resolve, que a gente acaba tomando essa consciência, entra no processo de abstinência da criança. E a gente não... É um processo até obsessivo, aparentemente. Eu já acompanhei um caso onde a filha agredia a mãe quando a mãe tirava o celular. E uma criança amorosa, uma mãe que era sempre muito tranquila, mas chegou a esse estágio. Então a gente pode estar trazendo para a casa espírita para quê? Para fazer uma conversa fraterna. Porque nós sabemos que quando se instala um processo desse, não é só físico, né? Nós estamos falando de um espírito reencarnante. Ele também tem, né, os espíritos que os acompanham, como nós também temos. Como nós temos aqueles que também não querem tão bem, né, porque talvez a gente não tenha feito também só coisas boas em vidas passadas, esse espírito que está ali como criança, por negligência dos pais que ainda acabaram indo para esse recurso, né, se comprometendo ainda mais a sua mente, ela também tem os seus obsessores. Ela tem o seu guia espiritual? Tem, como nós também temos. Mas ela também tem seus obsessores. Ela também tem suas pendências. E se ela já está ali viciada, né, numa tecnologia, em algo que traz prazer, com quem ela está sendo acompanhada? Quem está mais próximo dela? Seu anjo da guarda, seu guia espiritual está ali. Mas quem está ali ainda incentivando mais ainda? Não é seu guia espiritual. Então nós estamos trazendo uma criança que vai estar com comprometimento, né, intelectual, na parte neuro, né, mas também espiritual. Daí nós vamos ter que buscar ajuda. O que a casa espírita nos traz, que nos oferece? A conversa fraterna para essa família. Depois o tratamento de passe.
Daí nós temos as palestras públicas, que aqui nós estamos sendo tratados pela espiritualidade amiga que aqui se encontra. Quando nós adentramos a esse espaço está preparado para nos acolher, não apenas pelos trabalhadores que nos abraçam, mas sim também pela equipe espiritual que aqui se encontra. Nós temos a evangelização. Com certeza, futuramente, essa casa também vai ter, né? E os encontros de crianças e de jovens, que no qual nós tivemos agora, né, faz 15 dias, aqui na nossa região, a Conreginha, que é a confraternização da espírita da Galerinha, que nós tínhamos lá 150 crianças nesse encontro, né? Ao todo, nós tivemos 469 pessoas no encontro, no sábado, o dia todo. Porque nós começamos em 2019, e quando a gente adentra agora as salas de evangelização, que a gente fala para os pequenos que já foram ao encontro, que nós vamos ter novamente a Correginha, eles saem de lá. Teve uma mãe que disse assim para mim: não fala tão cedo para eles, porque eles vão ficar pedindo assim. Que bom, mãe, tá pedindo para ir num encontro onde ele vai socializar o Evangelho do Cristo e o Espiritismo o dia todo. Então, por isso a necessidade de a gente também, quando a gente adentrar uma casa espírita, a gente se adequar, né, estudar e depois também oferecer braços para os trabalhos que a casa precisa oferecer ao público em geral. Porque nós precisamos de trabalhadores para ter uma evangelização também numa casa, para poder acolher as nossas crianças. E nós também temos o nosso movimento espírita, o Clube do Livro Infantil da FEC, que é bimestral, um livro oferecido para as famílias que queiram comprar, com recomendações de atividades, né? Então, assim, vocês podem estar conversando com quem está à frente, a casa espírita, e a casa espírita pode estar fazendo essa encomenda. E ainda você pode estar participando dos eventos de apresentação do livro que são feitos online. Para que tudo isso? Para a gente dar recursos para os pais, para aquele momento que vai dormir com seu filho, fazer uma boa leitura, fazer uma oração, para que dessa forma aquela criança também tome gosto pela leitura espírita, do Cristo, as histórias de Jesus, e busque os recursos das virtudes em sua vida, porque o campo lá fora para as nossas crianças, né, não estão sendo, não é fácil, gente, né, a convivência, porque eles já têm por si só os conflitos da sua idade. Eles têm os conflitos quando estão, né, ali na fase da infância, na adolescência, na juventude. Mas se nós não dermos munição para essas crianças, enquanto eles estão nessa fase de criança, quando eles viram a chave para a adolescência, que também vem à tona suas tendências de vida passada, fica muito difícil. Nós precisamos, como a gente já contou outra vez, a mochila, a gente recebe uma mochila quando eles nascem, para a gente ali, ó, colocar recursos para quando eles virarem a chave, eles não repetirem as suas tendências, porque nenhum espírito vem para fracassar. Nós todos fizemos as nossas programações reencarnatórias para vencer, ser espíritos completistas. Quando nós não chegamos nesse processo, né, é porque nós falhamos. Mas quando nós estamos dentro de uma casa espírita, nós temos o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita que nos esclarece, nós estamos um passo à frente a muitos que não têm esse recurso. Então, no livro Para Além das Telas Digitais de Lúcia Moisés, ela nos traz que o plantio de valores morais, o Evangelho no lar, é uma prática que atrai para o convívio doméstico espíritos superiores, sempre prontos a orientar, amparar, inspirar
as ações de todos aqueles que dele participam com fé. Incluir as crianças e os jovens, estimulando o seu engajamento, é plantar em terreno fértil, visando a colheita futura. Quando nós fazemos o nosso evangelho no lar, é o momento de nós cativarmos nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens a participarem. Porque naquele momento, os espíritos protetores do nosso lar se fazem presente. São naqueles momentos ali que muitas vezes aqueles espíritos que estão ali querendo perturbar aquele ambiente são encaminhados, são recolhidos. Como nós varremos a nossa casa, como nós limpamos a nossa casa materialmente, quando nós fazemos o evangelho no lar, é feita a limpeza espiritual. Por isso nós precisamos envolver aqueles que ali habitam conosco para aquele momento de oração, de concentração. Ah, mas é muito difícil meu filho de 5 anos escutar o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso a recomendação de ter uma outra leitura recomendada, com atividades, para que você possa fazer a leitura do Evangelho, mas também aquela outra leitura ali, para que você possa discutir, conversar. Nós ouvimos alguém contando, que eu não vou lembrar agora, que enquanto a pessoa fazia a leitura do livro para a criança depois ela usava uns bonequinhos e representava de novo, explicando a leitura. Porque daí realmente ela entendeu. E por isso a gente precisa ser firmes no nosso propósito. Eu, quando iniciei no Espiritismo, já faz uns 25 anos, era muito nítido a presença dos obsessores para que eu esquecesse o meu evangelho no lar. Eu colocava o meu celular para despertar. Porque às vezes, 1 hora antes, eu falava pro meu filho assim, hoje nós temos o evangelho no lar. E ele também me ajudava a lembrar. E quando chegava no horário marcado, a gente percebeu isso, que a gente esquecia. Aquilo apagava, vinha outras atividades, acontecia outras coisas. A gente começou a colocar o celular para despertar. 15 minutos antes, depois 10 minutos antes, até no momento a gente não deixar de fazer. Então a gente tem que ter esse olhar de vigia para a nossa convivência, nossa diária e com o mundo espiritual que nos rodeia. Então os pais e responsáveis, é claro, das nossas crianças, que muitas vezes, não são os pais que estão presentes, mas são os que estão ali na convivência e que assumiram essa responsabilidade, que tem que fazer esse papel, como diz Emmanuel aqui no livro Vinha de Luz. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes a cooperação amorosa e eficiente. Nós temos relatos em alguns livros, acho que é na Evangelização no Mais Além, de espíritos que, quando estão se preparando para reencarnar, que eles imploram que nessa encarnação seja apresentado o Evangelho de Jesus o quanto antes para eles. Porque eles têm medo de não conseguir vencer as suas tendências. Porque eles têm conhecimentos das dificuldades que vão enfrentar. E por isso que no nosso movimento espírita, nós já temos a evangelização de bebês. Nós estamos iniciando com o trabalho da evangelização no ventre, que é quando a mãe está grávida e ela já está trabalhando o evangelho, pensando no espírito que ali ela já está gerando. Para que essa criança possa estar sendo harmonizada com o evangelho, com o encontro semanal. E na evangelização de bebês é algo extraordinário quando a gente vive essa evangelização. Eu tive a oportunidade de acompanhar minhas sobrinhas, que eu levo na casa espírita há mais de 10 anos. E eu levei elas na evangelização de bebês. Então eu levei uma, 3 anos, depois eu levei a outra, mais 3 anos. E é encantador. A energia, quando você adentra
no espaço onde a espiritualidade prepara a evangelização para as nossas crianças e nossos jovens. Porque é como se a gente entrasse em outra dimensão. Como bem diz os nossos jovens e nossas crianças quando eles vão no encontro de jovens. Porque a Conreginha acontece no decorrer de um dia. Mas o encontro de jovens, ele acaba perdurando 3 dias. Nós tivemos relato nesse último carnaval de jovens que nos relataram o seguinte: quando o momento para eles irem ao encontro, eles tiveram crises de ansiedade, tiveram todo um ataque espiritual para que eles desistissem. Quando eles adentraram o encontro, no segundo dia, eles relataram: eu não quero mais ir embora, eu não quero sair desse lugar. Porque eles sentiam a dimensão espiritual, a presença dos espíritos tratando eles. Então, assim, nós temos que oferecer isso. E quando vocês tiverem a oportunidade de virem trabalhar nesses eventos, porque nós, trabalhadores, também somos beneficiados com toda aquela energia. E às vezes também não queremos voltar para casa, queremos ficar também naquele ambiente. Então vamos, lembrai-vos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, me fugiu ali, embaralhou, item 9, Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizesses do filho confiado à vossa guarda? Se por algum motivo não fizemos para os nossos o quanto gostaríamos de hoje fazer, seremos cobrados só por aquilo que já sabíamos. Não seremos cobrados por aquilo que nós não tínhamos conhecimento, mas que daqui em diante possamos fazer diferente. E o Cristo vem nos trazer, junto às crianças, a importância de cuidar dos nossos pequeninos. Por hoje, seria isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. E quando nós compartilhamos isso com vocês, eu cada vez mais o reforço na minha vida também, até mesmo porque eu tenho contato direto com crianças e é a minha fala, eu não tenho contato com os pais. Então eu tenho que fazer toda uma argumentação com o público-alvo, que ainda está na emoção, que não tem a razão no controle. Tá? Mas que nós todos possamos ser assim, os representantes na sociedade, levando essa mensagem para cuidar de nossas crianças, desses espíritos que estão chegando no nosso planeta. Muito obrigada.